Bom, o sistema articular. Para que o esqueleto humano ele ofereça as suas propriedades tanto de rigidez e resistência, mas também de flexibilidade, os ossos eles são unidos por estruturas flexíveis, maleáveis, que são as articulações, também chamadas de junturas, porque elas juntam os ossos entre si. Existem três tipos de articulações ou três tipos de junturas no corpo humano, no esqueleto humano. Essa classificação ela leva em consideração exatamente o tipo de tecido que faz a fixação ou a união dos ossos. Esses tecidos podem ser mais ou menos flexíveis, o que vai dar uma maior ou menor flexibilidade às articulações. Então nós temos três tipos de junturas: as junturas fibrosas, as junturas cartilaginosas e as junturas sinoviais. As junturas fibrosas, elas ficam quase que totalmente concentradas na região do crânio ósseo. Elas são formadas por um tecido conjuntivo fibroso, ou tecido conjuntivo do tipo fibroso, que é um tecido mais rígido, o que dá uma menor flexibilidade a essas articulações, a essas junturas. Esse tecido fibroso do crânio, ele também, com o envelhecimento, ele é gradativamente substituído por tecido ósseo, sendo que em determinados crânios com idades mais avançadas, você praticamente não encontra mais esse tecido conjuntivo na maior parte das regiões do crânio, aparecendo inclusive os ossos encostando uns nos outros. Essas junturas fibrosas do crânio, elas são chamadas de suturas, porque elas se assemelham a linhas de costuras que se interpõem entre as superfícies dos ossos. Nós temos três tipos de suturas: as serreadas, que são as com linhas irregulares, as planas, com linhas retas, e as escamosas, quando os ossos eles sobrepõem como se fossem escamas de peixe. A grande maioria, então, dessas suturas ou dessas articulações fibrosas, elas ficam na região do crânio ósseo. O outro tipo de articulação que nós temos é a articulação a articulação cartilaginosa, formada por tecido cartilaginoso. Essa articulação já vai ser um pouco mais flexível, um pouco mais maleável que as articulações fibrosas, que as suturas. Nós encontramos também a maior parte delas ao nível do tronco. O exemplo mais característico são os discos intervertebrais, que são pequenas lâminas de tecido cartilaginoso que se interpõem entre os corpos das vértebras ao nível da coluna vertebral, o que dá uma certa maleabilidade a essa estrutura. Nós temos também um outro exemplo, que é a sífise púbica, que é a articulação feita entre os ossos, entre a parte púbica dos ossos da pelve, na parte anterior da pelve óssea, que é chamada então de sífise púbica. As articulações as articulações cartilaginosas, então elas vão ter uma flexibilidade um pouco maior, uma maleabilidade um pouco maior do que as articulações fibrosas. As fibrosas e as cartilaginosas, como a gente viu, elas se concentram na sua grande maioria na região do esqueleto axial, que, como a gente falou, é uma parte mais rígida, menos flexível do esqueleto humano. Na região do esqueleto apendicular, ou seja, nos membros superiores e inferiores, nós encontramos então as articulações sinoviais, que é o terceiro tipo. Nessas articulações, o principal tecido que se interpõe entre os ossos é um líquido, chamado de líquido sinovial, o que dá então uma flexibilidade, uma maleabilidade maior a essas articulações, a essas junturas. Elas se interpõem entre os ossos longos dos membros superiores e dos membros inferiores, dando então essa flexibilidade maior, essa maleabilidade maior nessa região do esqueleto humano. As articulações sinoviais, elas não são formadas apenas por um tecido, como é o caso das fibrosas e das cartilaginosas. Na verdade, é um complexo, um conjunto de elementos, chamados de elementos anatômicos das articulações sinoviais. Nós temos a cápsula articular, que é uma membrana que envolve a superfície dos ossos. Dentro dessa membrana fica um espaço chamado de cavidade articular, e dentro desse espaço é que fica localizado então o líquido sinovial. Além disso, a superfície dos ossos ela é revestida por uma membrana de cartilagem, chamada de cartilagem articular, que dá uma superfície mais lisa e mais flexível
aos ossos que entram em contato dentro da articulação. Em algumas regiões, nós encontramos também elementos adicionais que aumentam a resistência dessas articulações, como é o caso dos discos e meniscos, como nós encontramos aqui na região do joelho, se interpondo entre a tíbia e o fêmur, entre as superfícies articulares da tíbia e os côndilos do fêmur, duas lâminas de cartilagem fibrosa em forma de semilua, que são chamados então de meniscos, que aumentam então a resistência e a absorção de impactos e de pressões nessas articulações. E nós temos também como elementos anatômicos das articulações sinoviais os ligamentos. Os ligamentos, eles são cordões de tecido fibroso que se ligam entre os ossos, que fazem parte da articulação, amarrando, fazendo uma amarração e uma maior fixação entre esses ossos. Existem três tipos de ligamentos. Nós temos ligamentos extracapsulares, os ligamentos capsulares e os ligamentos intracapsulares. Os extracapsulares são os que passam por fora da cápsula articular. Os capsulares são os que passam pela própria estrutura da cápsula articular. E os intracapsulares são os que passam por dentro da cavidade articular. Tomando como exemplo também a articulação do joelho, nós temos um tipo de ligamento extracapsular, que é o ligamento colateral fibular, que passa do fêmur para a fíbula, bilateralmente e externamente. E dentro da cápsula articular, ou dentro da cavidade articular do joelho, nós temos dois ligamentos em diagonal, chamados de ligamentos cruzados dos joelhos, que são ligamentos do tipo intracapsulares. As articulações sinoviais, elas têm uma grande complexidade de capacidade de movimentação, mas elas podem ser classificadas em três tipos principais, de acordo com os eixos de movimentação que elas permitem no corpo. Foram determinados três eixos básicos de movimentação entre os segmentos do corpo humano. Nós temos o movimento de flexão e extensão, quando dois segmentos diminuem ou aumentam o ângulo entre eles. O movimento de rotação, quando um segmento do corpo gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento de adução e abdução. Adução, quando qualquer parte do corpo se aproxima da linha mediana, e a abdução, quando ela se afasta. A rotação também é dominada de dois tipos. Nós temos a rotação lateral, quando você gira para fora do corpo, também chamada de supinação. E a rotação medial, quando você gira para dentro do corpo, chamada também de pronação. Então, as articulações sinoviais que permitem movimentação em apenas um eixo são chamadas de monoaxiais. As que permitem dois eixos são chamadas de biaxiais. E as que permitem três eixos são chamadas de triaxiais. Por exemplo, as articulações esferoides dos ombros e da coxa são segmentos de esfera encaixadas dentro de cavidades esféricas, como é o caso da cabeça do fêmur, que se encaixa dentro da cavidade do acetábulo. Esse nome esferoide ele leva em consideração exatamente o formato do encaixe dos ossos entre si. E são articulações do tipo triaxiais, porque permitem um movimento em três eixos conjugados: flexão e extensão, rotação medial e lateral, pronação e supinação, e adução e abdução. Você tem também articulações sinoviais do tipo biaxiais e também monoaxiais. E elas também podem ser classificadas de acordo, exatamente como eu falei, o formato dos encaixes ósseos. Então, nós temos as esferoides, onde são segmentos de esfera. Nós temos as condilares, onde são superfícies elípticas. Nós temos as dobradiças, como é o caso do cotovelo, que fazem exatamente o movimento típico de flexão e extensão, chamado também de articulação em gínglimo ou dobradiça.